Quem sabe você trava quando precisa se comunicar em público. Quem sabe o medo aparece e domina você justamente naqueles compromissos importantes. Sabe, né? A boca seca, você enxerga tudo embaçado, mas não enxerga de fato as pessoas ali, acaba não se conectando com elas e você não consegue ficar presente, sem aquela pressa comunicativa. E um grande sentimento de perigo e de que você precisa fazer alguma coisa de forma tensa e urgente naquele momento impede você de ter uma comunicação harmônica, simétrica, magnética e com muita fluidez. Nesse vídeo você vai entender como você pode aprender oratória muito mais rápido do que você aprenderia se não aplicasse aquilo que a gente vai falar hoje aqui e como eu saí de uma pessoa extremamente tímida, fechada, travada, que não conseguia falar em público, que enxergava a comunicação em público até como algo impossível e me tornei professor de oratória com mais de 800 palestras. Meu nome é Cauê, eu sou professor e criador da Brado Oratória. Já formamos em média 14 mil pessoas em todo o Brasil, mas nem sempre foi assim. A comunicação era um peso para mim, principalmente na vida profissional. Eu precisava visitar escolas, empresas para divulgar o nosso trabalho. Lá na cidade de Chapecó, Santa Catarina. O meu trabalho cobrava a comunicação em público, mas eu simplesmente não conseguia. Fiquei em média 2 anos me arrastando, sem ter bons resultados comerciais e saindo com a autoestima lá embaixo dos compromissos comunicativos porque eu realmente tinha péssimas experiências. Então eu decidi fazer um curso de oratória, aprendi algumas técnicas, mas na vida real eu ainda travava. Fiz o segundo curso de oratória e na vida real eu ainda travava. Eu comecei a entender muito bem as técnicas de comunicação, que é muito importante para o nosso desenvolvimento dessa habilidade. Sem técnicas em qualquer área vamos ficar muito limitados, né, no desenvolvimento de qualquer habilidade e na oratória não seria diferente, mas faltava um ingrediente muito importante para eu dominar a comunicação e vencer o medo de falar em público. E é esse ingrediente que falta na maioria do desenvolvimento das pessoas na comunicação. A maioria das pessoas não conseguem vencer o medo porque elas não aplicam isso que eu já vou falar. Eu quero que você imagine comigo uma pessoa que quer aprender a nadar. Será que ela ficaria boa em natação apenas vendo algumas dicas, vendo alguns vídeos, quem sabe, sem se jogar na água? Ou ela precisaria se jogar na água e passar muitas horas nadando e colocando em prática as técnicas que ela aprendeu para então ela ficar especialista em natação? Será que para alguém aprender a tocar um instrumento, aprender a tocar violão, a pessoa conseguiria aprender isso sem colocar o violão no colo e passar muitas horas ali, só lendo teoria? Com certeza não. E a mesma questão é para a oratória. E é aí que surge o maior problema no desenvolvimento da comunicação. Para aprender oratória nós precisamos dessa repetição, mas essa repetição é feita na frente de muitas pessoas, que para o nosso cérebro egóico é correr risco de vida. E foi isso que eu acabei fazendo naquela época. Eu fiz uma palestra gratuita lá na nossa faculdade em Chapecó, Santa Catarina, e foi péssima a minha primeira palestra, foi terrível na verdade, quando o assunto é performance de oratória. Mas eu fiz a segunda, a terceira, a quarta, eu vou resumir bastante, um bom tempo da minha vida aqui para não enrolar demais, esse vídeo não ficar tão grande. E depois de umas 40 palestras, eu entendi que falar em público não tem nada demais. É simples. Não precisamos fazer muitas coisas não, é apenas falar um pouco mais alto e colocar as nossas ideias para fora. Tem mais técnicas, mas inicialmente, se você estiver presente à vontade, você se sai muito bem na maioria dos compromissos. A forma mais rápida e mais eficaz de aprender oratória é falando. Esse é o segredo. Precisamos falar. O medo se alimenta de medo e a coragem se alimenta de coragem. Quando você foge, quando você não se expõe, o medo vai crescendo, né? Porque ele se alimenta dele mesmo. Mas a coragem se alimenta dela mesma. Então, quando eu fiz a minha primeira palestra, na segunda palestra, foi 1% mais fácil. E na terceira palestra foi um pouquinho mais fácil. E depois de 40 palestras, eu consegui provar para o meu cérebro que falar em público não é perigoso. E nós só vamos parar de travar quando o nosso cérebro perceber que não estamos em perigo. Porque o medo só aparece quando nos sentimos em perigo e a forma de não se sentir em perigo é provando para o seu cérebro que não é perigoso falar em público. Então eu falei 10 vezes em público, o meu cérebro olhou para aquilo e pensou, poxa, nada aconteceu, tá tudo bem. Eu acho que eu não vou mais resistir tanto a isso.
Aí eu falei 15, 20 vezes em público, nada aconteceu. Poxa, uma pessoa ali deu uma risada, uma pessoa se emocionou com alguma coisa que eu falei. Depois de 30, 40, 50 palestras, nossa, a autoestima comunicativa surgiu no lugar daquilo que era um peso, daquilo que era um problema. E aí nós chegamos na conclusão de que falar em público é muito fácil, mas é necessário repetição. O que fazer a partir disso? Então, entenda, não tem para onde correr. É necessário o autoconhecimento, uma questão mental, né, de como realmente a gente funciona, ter uma autoestima muito forte, é muito importante para a comunicação, desenvolver a autoconfiança, aprender as técnicas de oratória, dos pés à cabeça, voz, dicção, ter uma articulação boa, entender o domínio das palavras ali, né, storytelling, objetividade, dominar o tempo, início, meio e fim, como estruturar um discurso. Tudo isso é muito importante, mas a questão mais importante é você se colocar na frente de pessoas. Você começar a falar, criar movimentos, falar nas reuniões, criar uma palestra gratuita, quem sabe? Mas o importante é você começar a falar. É muito mais relevante, muito mais eficaz você se colocar 10 vezes na frente de uma plateia do que você ler 5 livros ou até 10 livros. Nada é tão eficaz para desenvolver uma habilidade quanto você aplicar ela na vida real. Esse é o caminho para dominar a comunicação, é sendo um comunicador na prática, na vida real e não sendo mais uma pessoa que foge da comunicação. Com o tempo você vai soltar os teus ombros na frente de uma plateia, na frente das câmeras, vai ficar mais à vontade, o medo vai desaparecer ou vai diminuindo pelo menos, o seu semblante vai ficar mais leve, assim você vai conseguir pronunciar melhor as palavras, porque quando você fica tenso, com medo ou irritado, com uma irritabilidade, isso aqui trava. O seu cérebro, a sua mente, o seu raciocínio vai fluir muito melhor conforme você for ficando à vontade. Então não sei qual que é o seu projeto, as suas ideias, qual a sua busca na comunicação, mas por hora comece a falar bastante. Busque um conhecimento teórico, sim, para lapidar a sua comunicação, mas comece a aplicar agora. Foi isso que me libertou do medo de falar em público e me ajudou a ter uma consciência em tempo real para usar a técnica de oratória, comunicação e persuasão que eu quiser. E aí, faz sentido para você? Assusta essa questão de começar a falar em público? Com certeza vai valer a pena demais. Fica muito bom na oratória. Comece a se expressar mais, comece a chamar a atenção por onde você passar, porque as pessoas que andam muito fechadas, travadas, escondidas, elas não conseguem se destacar. Seguindo aquele princípio da física também, para toda ação exige uma reação. Se torne ação, ainda que as suas ações não sejam as melhores, pensando no seu maior potencial, mas comece a agir que alguma coisa com certeza vai acontecer. Bora aprender oratória 10, 20 vezes mais rápido falando. Chega só de ficar na teoria. Um grande abraço.